Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui, mais um bate-papo que nós teremos sobre direito tributário e a Covid-19. Tenho aqui já a solicitação do meu, que nós já vamos chamá-lo aqui para a gente dar início às nossas atividades. Eu vou mover um pouquinho aqui uma iluminação que eu tenho, senhores, só para ela não ficar no meu olho e ficar uma imagem mais clara. Professor Robson, tudo bom com o senhor? Tudo bem, Felipe. Boa noite. Você está bem? Tudo ótimo, boa noite. Professor, eu acredito que o teu celular está de lado, se o senhor conseguir deixar, senão o senhor vai ficar de lado na nossa tela. Deixa só eu regular melhor aqui também a minha imagem, porque senão vai cortar a parte de cima da minha cabeça, e assim a gente consegue conversar melhor. Professor Robson, é um prazer enorme tê-lo aqui na nossa Escola Superior de Advocacia, né, para a gente poder conversar sobre esse tema, que é um tema tão importante, que é o direito tributário, né, e como que nós vamos conseguir enfrentar, professor, este tema dentro dessa matéria ou desse momento da Covid-19, dentro desse momento de pandemia. Essa live ela faz parte de uma série de lives que nós estamos tendo dentro da Escola Superior de Advocacia, professor, em que nós estamos trazendo os maiores nomes do direito no Brasil para comentar, principalmente, o que acontece nesse momento de pandemia, para nós enfrentarmos aquilo que muita gente tem dito que é uma das maiores crises da história moderna, né, da história recente no Brasil e no mundo. Então, assim, como que as nossas instituições jurídicas conseguirão enfrentar esse momento que nós estamos vivendo? Então, queria cumprimentar todos os colegas advogados que aqui estão, né, advogados, advogadas, nossos estudantes de direito, profissionais de outras áreas também, que também nos assistem aqui. Queria novamente reiterar o agradecimento, professor, por ter aceitado o nosso convite, né? Muitíssimo obrigado, professor, e vai ser um prazer imenso conversar com o senhor hoje. O chat aqui estará disponível para perguntas, então aqueles que quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade para fazer as perguntas, né? E nós vamos, à medida do possível, vou batendo um papo com o professor Robson para a gente ter essa discussão tão importante. Professor, por favor, a palavra está com o senhor. Boa noite, Felipe. Eu quero agradecer a ESA de Santa Catarina e ao agradecê-la, agradeço também à OAB. Cumprimento todos os advogados, estagiários, de certa forma aqueles que têm interesse na questão jurídica e hoje na questão jurídica tributária, né? Eu começo por dizer, Felipe, agradecendo o seu convite, que a questão tributária, os tributos, não só no Brasil, mas no mundo, representa algo em torno de 30% a 40% da empresa, né? Então, assim, quando você abre uma empresa, ou mesmo uma pessoa física para prestar serviço, ou você já tem ali um sócio muito forte, que é o Estado. Vamos colocar aí entre 20% e 40%, dependendo do seu regime tributário. Então, é algo que antes de se abrir uma empresa ou para a sua manutenção, é algo a ser levado em conta, não só como as questões trabalhistas, a questão do consumidor e aí por diante. Como é, Felipe, que nós estávamos antes dessa pandemia na questão tributária? Como é que a gente estava até dezembro do ano passado, até janeiro desse ano? Nós estávamos num momento, e aí falo pelo Brasil, em que a PEC 45 andava na Câmara do Senado, a PEC 110, que é a reforma tributária, andava no Senado, e todos falavam em nome de uma simplificação. Veja qual era o discurso. Não era de redução da carga tributária. Eu não vi ninguém sustentar, nem os autores da PEC 45, a reforma tributária na Câmara, e os da PEC 110, que tramita no Senado. Eu não vi ninguém dizer, e nesse ponto andaram bem, que estava se diminuindo a carga tributária. Estávamos atrás de simplificação, que eu até discordo das duas PECs.
na forma de simplificação, mas não de redução da carga tributária. Por quê? Porque nós já sabíamos ali, antes de janeiro desse ano, que nós não tínhamos espaço para reduzir a carga tributária brasileira, porque a gente não reduziu a despesa pública, né? Isso todos sabem. Você pega o orçamento público e vê a quantidade de receita tributária que é comprometida com as despesas obrigatórias, uma pequena parte com investimento, depois serviço de dívida e aí por diante. Então, veja só que nós tínhamos um parlamento, as empresas aceitando de certa forma, quer dizer, os contribuintes, aqueles que pagam o Estado para que o Estado exista, e ninguém reclamava da diminuição da carga tributária. Esse é o cenário pré-Covid. Entramos na Covid e aí a despesa pública não se reduz, não se reformula o Estado brasileiro. A receita tributária, ali a parte dos contribuintes que levam ao fisco federal, aos fiscos estaduais, 27 fiscos estaduais, e quase 5.600 municípios, ela despenca, né? E aí despenca de uma forma tal que aí passa os municípios, os estados e a União. Eu não sei se vocês acompanharam aí, mas a queda de receita da União em abril bateu 30%, 40% em relação ao que era abril do ano passado, quando nós achávamos que queríamos decolar. Então, veja só o tombo que o poder público levou, o tombo não no sentido de calote, mas porque a economia encolheu. E aí eu entro na questão dos contribuintes. E os contribuintes nessa história? Os contribuintes estavam pré-Covid querendo simplificar o sistema tributário. Eles não queriam, veja só, eles olhavam, até pediam uma diminuição da carga tributária, mas também não enxergava caminho, porque você tem um orçamento absolutamente engessado na parte da despesa pública. Como a gente não mexeu na despesa, a gente ficou com a receita comprometida. E aí entra na questão da Covid, a atividade econômica despenca, alguns contribuintes, depois eu vou entrar nessa questão da criminalização também, da inadimplência tributária, alguns contribuintes começam a entrar em inadimplência, outros não só em inadimplência, começam a fechar, deixando dívidas tributárias, dívidas trabalhistas, dívidas civis, comerciais com os bancos, e aí nós entramos nesse cenário que nós estamos vivendo nesse momento. Neste momento, o Estado, e quando eu falo Estado, eu falo União, 27 unidades federadas, 5.500 e tantos municípios, procura a todo preço arranjar algum tipo de receita para manter a máquina pública. E os contribuintes agora estão começando a perceber que não conseguem mais sustentar, pelo menos aqueles que foram afetados em mais de 30%. Ninguém se planeja, Felipe, para ter uma queda de 30% nas suas atividades. A margem de lucro está nesses 30%. Né? Se você reduz sua atividade a menos de 60% da sua capacidade instalada, seja nos serviços, seja no comércio, seja na indústria, você não consegue manter. Esse é o problema atual. Então, nós começamos com a quebradeira, as recuperações judiciais em sequência virão. A questão tributária, muitos contribuintes atualmente estão inadimplentes, aqueles que não podem pagar. E aqueles que podem pagar, fazendo a retenção, porque não sabe o cenário da retomada. Quer dizer, nós vamos retomar 40% da economia, 50%, 60%, eu vou ter condições de bancar a retomada, porque se eu não for sobreviver, eu já paro de pagar aqui agora, a gente faz um grande encontro de contas, eu vejo o que eu tenho de deveres e de receitas e fecho a empresa. É isso que está acontecendo com os restaurantes, é isso que está acontecendo com as pessoas que se dedicam ao turismo, é isso que está acontecendo com pequenos negócios, e eu temo, esse é minha dificuldade, em enxergar nessas medidas tributárias atuais, que eu já entro nela na segunda parte, que é postergação de vencimento de tributos para 3, 4 meses, suspensões de autuações fiscais, suspensão de IOF nas operações de crédito, suspensão de imposto de importação dos materiais ligados à área de saúde. Eu começo a ver o seguinte, ótimo, excelente, são medidas importantes, mas eu começo a sentir falta de medidas para a retomada da economia, seja lá ela
em setembro, seja lá em agosto, outubro, novembro. Eu não vejo medidas tributárias que passem do mês de setembro. E, com certeza, o mês de setembro nós não estaremos 100% da economia, que dera tivesse 60% da economia retomada. Então, as medidas tributárias, seja da União, seja dos estados e municípios, vale dizer, estados e municípios não têm tomado grandes medidas tributárias relacionadas ao ICMS, no caso dos estados, e ao ISS e parcelamentos de IPTU, no caso dos municípios. Eles não têm tomado grandes medidas, até porque estados e municípios, nós sabemos, vêm de uma situação problemática em relação ao caixa deles, né? Então, assim, se você olhar para o ICMS, uma ou outra medida isolada, ISS pouquíssima, IPTU, por exemplo, algumas pessoas têm dito, olha, o IPTU já se venceu, então não tem problema continuar. Muita gente parcela o IPTU. Tem muita gente que está parcela em 10, 12 vezes, parcela o ano inteiro o IPTU. Então tem muita gente ficando inadimplente agora, neste momento. Era importante que os municípios olhassem e fizessem uma política pública para tentar não deixar essas pessoas numa situação vulnerável em termos tributários, porque dali você vai para a inscrição de dívida ativa e começa a ter problemas relacionados ao crédito e aí por diante. Então, tem muita gente simplesmente deixando de pagar o IPTU. Esse é um problema. Então, do lado da União, a União, que fica com a parte expressiva da nossa arrecadação, ela tem tomado algumas medidas pontuais, é verdade. São medidas pontuais em relação à tributação na parte previdenciária, tributação sobre a folha de salário, tributação sobre a importação, sobre o crédito, mas são medidas que não passam de 3, 4 meses. Então, joga o empresário numa outra aventura, que é exatamente, vamos manter a atividade, eu tenho perspectiva, penso o empresário, eu tenho perspectiva de ficar esses 3 meses aguentando, mas na retomada eu pagarei os tributos do dia e esses que ficaram atrasados. Como é que você vai manter duas contas, dois orçamentos pagando do dia e o atrasado? A economia teria que voltar no mínimo a 90% do que é hoje para que você pudesse arcar com essa carga tributária. Então eu vejo, infelizmente, Felipe, um grande desastre em termos de arrecadação e uma grande quebradeira pelo lado das empresas. Por outro lado, eu vejo a Procuradoria da Fazenda Nacional com muita boa vontade, querendo implementar rapidamente as questões relacionadas à transação tributária, que é um tema importante para alguns contribuintes, mas também elas não podem, a Procuradoria não pode avançar, e a Receita também, não pode avançar em tudo ser transação tributária, porque eles precisam de dinheiro em caixa, para pagar funcionário, para pagar investimento, para pagar as intervenções na área da saúde. Então, eu também não vejo, eu vejo alguns contribuintes ávidos querendo falar um pouquinho sobre a transação tributária, mas a transação não é uma panaceia para todos os problemas tributários. A União não vai começar a aceitar todo tipo de proposta. Na transação lá já está dizendo, envolve juros e multas. O tributo em si, ele está devido, não tem transação em relação ao tributo em si. Então, é um problema. Por outro lado, nós vemos os agentes públicos, Felipe, e aí justiça seja feita, tanto falando com os estados aqui em São Paulo e também aí no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, alguns estados do Nordeste que eu tenho contato e tenho clientes, é um desespero, porque os funcionários públicos da Fazenda e das procuradorias, eles sentem que virão problemas relacionados à inadimplência. Aí você imagina, está um procurador ou um agente fiscal de renda, está obrigado, muitas vezes, e aí eu entro no segundo ponto, que é interessante para os contribuintes, está muitas vezes obrigado um contribuinte se ver tentado, por exemplo, a sonegar uma informação nas suas prestações e aí nas suas DIPJs, nas suas declarações. Se vê na contingência, e isso eu não recomendo, tenho insistido nos contribuintes que não podem pagar, que façam a confissão, façam os documentos fiscais da forma que é exigida pela legislação. Se não puder pagar, isso é uma outra coisa, junte o advogado da área tributária com um contador,
com o conselho da empresa, chama para reunião, abre o sigilo bancário, vê se pode, se não pode pagar, documenta em ata que essa situação de inadimplência ou de necessidade de não pagar o tributo, mas isso tudo muito documentado. Simplesmente o contribuinte não pode deixar de pagar, deixar de informar e achar que de uma hora para outra toda a situação dele vai ser resolvida. Não. O que eu acho correto, o que eu penso ser correto, é fazer as informações corretas, até para que o poder público tenha a dimensão do problema e depois possa se chegar a um eventual acordo mais para frente. Né? Um eventual acordo, seja no percentual do faturamento da empresa, da sua atividade econômica, seja lá qual for, porque com certeza, e aqui eu entro na segunda parte, pós-pandemia, terão que sentar governos, contribuintes, para repactuar a retomada do Estado brasileiro. Eu não sei se com essa despesa pública tão elevada, aí eu entro numa outra questão que é direito administrativo, direito econômico, eu não preciso desse monte de estatais aí que não prestam serviço público essencial. Eu tenho que me desfazer, eu tenho que ter dinheiro para a educação, eu tenho que ter dinheiro para a saúde, eu tenho que ter dinheiro para a segurança, mas eu não preciso ter dinheiro para muitas estatais aí que dão prejuízo. Eu preciso ter um Estado forte, isso não quer dizer um Estado grande. Eu preciso ter um Estado forte, um Estado que tenha capacidade de rapidamente adquirir respiradores, contratar força de segurança, contratar hospitais privados, se precisar, para suprir a demanda dos hospitais públicos, mas para isso eu preciso de um Estado com dinheiro. Ninguém quer um Estado quebrado. As pessoas querem um Estado eficiente. Seja ele pequeno, seja ele grande. E aí depende da sua ideologia, da sua concepção de Estado. O pessoal mais de esquerda pensa mais no Estado maior, porque vê nas políticas públicas num sentido mais amplo. O pessoal mais de centro, um Estado menor. O pessoal mais de direita pensa num Estado um pouco menor ainda. Isso não está em discussão. O que todos querem, penso eu, é um Estado forte. Eu me sinto protegido como cidadão, como advogado, sabendo que o magistrado está bem remunerado, que o magistrado está bem, que o procurador está bem, que o advogado está bem, que a empresa está bem. Então, é melhor esse jogo do ganha-ganha. Todo mundo razoavelmente bem e ninguém no desespero. Nesse desespero todo, a gente acaba cometendo erros. E aí eu vejo alguns contribuintes tentados a cometer alguns equívocos que talvez na segunda parte da nossa conversa eu possa entrar, que é o problema da criminalização da inadimplência tributária, é um problema sério, o problema da responsabilização indiscriminada de empresas e agentes que participaram dos seus quadros societários, mas muitas vezes também não participaram da administração, e essas pessoas correm, às vezes, riscos de terem seu patrimônio bloqueado por ações da Procuradoria, das Receitas Estaduais, federal e municipais. Esse é um outro ponto que eu queria, talvez seja objeto de perguntas aí mais na frente, aí eu entro de uma forma mais detalhada. Uma outra questão, Felipe, que eu acho que não tem sido abordado muito nas lives tributárias que eu tenho visto por aí, é o seguinte: eu não preciso necessariamente suspender uma parte expressiva dos tributos, eu não preciso necessariamente da isenção, eu não preciso necessariamente deixar os tributos sem pagamento. Eu posso usar, eu posso usar os bancos públicos, eu posso usar Caixa Econômica Federal, eu posso usar BNDES, para que ela, via investimento direto, invista na empresa e a empresa possa recolher os tributos. Qual o problema de um banco público financiar, numa época de pandemia, financiar a manutenção da atividade das empresas, inclusive o pagamento de tributos em dia? Então, assim, isso eu sinto falta. Eu acho que o crédito não está chegando, não é uma questão tributária, é uma questão já de direito econômico. Direito econômico, direito comercial. Eu sinto falta, muitas vezes, a gente sabe que temos um banco forte, nós temos um banco forte, BNDES, nós temos uma Caixa Econômica muito forte, muito bem alicerçada. O Banco do Brasil tem alguns problemas porque é uma economia mista, então já tem uma certa dificuldade. Mas Caixa Econômica e BNDES tem que estar a todo vapor, inclusive financiando, tributos das pequenas, médias e grandes empresas. Né? Eu não vejo esse tipo de ação. Eu vejo muito o pessoal pensando, vamos investir para expandir a atividade.
Eu digo, eu não sei se vai ter atividade, amigo. Desculpa, eu não sei se eu vou sobreviver até o final da pandemia. Eu não sei se eu vou... Então, assim, eu preciso de você para que eu sobreviva agora. Então, eu acho que precisaria de uma ação rápida desses bancos para que também injetasse dinheiro nas empresas e nas pessoas, nos pequenos comerciantes. E aí eu tenho visto uma reclamação geral. Veja que tributário se casa com muitos outros pontos. Não dá para examinar só a questão tributária pontual, porque, por exemplo, a empresa pode simplesmente ter conseguido dinheiro barato no mercado, ter dinheiro em conta e resolver não pagar o tributo. E aí? Às vezes tem empresa que muitas vezes está com caixa e não quer pagar o tributo. Eu tenho que documentar isso. E aí vem uma dica para os presidentes e financeiros das empresas, contadores, advogados. Se reúnem e deixam isso muito bem caracterizado para que, eventualmente, você não seja objeto de uma ação penal pelo crime de sonegação tributária mais adiante. Então, é importante. Eu tenho mantido uma interlocução muito grande com os clientes que, eventualmente, tenha necessidade de postergar um ou outro parcelamento que a lei ainda não os socorreu. E isso eu tenho recomendado. Primeiro, não tenta enganar o fisco. Não tenta dizer que seu faturamento foi esse, quando eu sei que foi aquele. Isso é muito fácil do fisco descobrir e o fisco tem todos os elementos para isso. Então, vamos ser transparentes com o fisco. Se o poder público federal, poder público estadual e municipal não produzem leis que pudessem, ou decretos que pudessem socorrer o contribuinte, isso é uma outra questão que a gente precisa pressionar os nossos deputados estaduais, os nossos vereadores e os nossos deputados federais e senadores. É uma classe que a gente precisa, e os empresários sabem muito bem disso, os órgãos de classe, precisavam estar a todo vapor trabalhando numa legislação que desse socorro tanto aos contribuintes quanto à Fazenda Pública, que aqui não tem lado mais, não existe o lado dos contribuintes e o lado da Fazenda Pública, existe uma questão maior que é o Brasil. E eu não vejo nesse momento essa força nacional se juntando, como, por exemplo, se juntaram os políticos no Canadá, fizeram uma grande corrente, se juntaram na Alemanha. Né? A Angela Merkel lá teve algumas dificuldades com ela é de centro-direita, teve algumas dificuldades e os partidos de centro-esquerda na Alemanha se juntaram com o centro-direita e fizeram um grande acordo em prol da Alemanha. A Alemanha está com uma previsão de um PIB 10% menor, a economia é muito grande, eu não quero comparar a Alemanha com o Brasil, mas nós temos ali uma queda de 10% do PIB. Nem por isso o governo de lá, assim como o governo do Canadá, deixaram de socorrer uma parte expressiva às empresas e o cidadão comum, o cidadão que não tem empresa, que às vezes não tem emprego, que está numa situação de vulnerabilidade social muito grande, e eles tomaram as providências, mesmo sabendo que o PIB vai cair em torno de 10%. Isso eu sinto falta, para poder complementar a questão tributária. Se a gente ficar só na questão tributária, só na questão da redução da base de cálculo, da prorrogação dos prazos de vencimento, eu temo que as empresas vão acabar se afundando mais ainda, algumas empresas, e não vão conseguir honrar com o fisco os seus compromissos depois da retomada mediana da atividade econômica. A gente sabe que a atividade não vai retomar de uma hora para outra. Então, são essas as considerações iniciais para a gente começar um bate-papo aí, e, de certa forma, eu começar a interagir aí com os ouvintes e telespectadores da ESA de Santa Catarina, grande Santa Catarina, que eu gosto muito, tenho grandes amigos aí na advocacia de Santa Catarina. É isso, Felipe. Então, vamos começar. O que queria que você provocasse aí para eu poder... Vamos lá, professor, vamos lá. Professor, lembrando a todos os colegas que está aberto o espaço para perguntas, tá? Vocês vão lançando no chat, ou até do lado do chat tem um cartãozinho de perguntas, que aí só eu tenho acesso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta um pouco mais longa, ou talvez eu não tenha visto no chat, se colocar lá fica até mais organizado para a gente olhar. Só para registrar os inúmeros elogios que o professor tem recebido aqui no chat, tá? Tenho recebido várias mensagens aqui também nos outros canais de comunicação. Professor, muitíssimo obrigado de novo. Felipe, tem muita gente, eu sou radicado em São Paulo, mas eu sou potiguar do Rio Grande do Norte. Eu vi que tem muita gente aí do Rio Grande do Norte
ouvindo aí e nos vendo. E também, olha, estou vendo aqui um procurador da Fazenda, meu amigo Rickson Moreira. Olha, e ele tá ligado aqui, Rickson. A gente não briga não, viu, com você. Isso é muito importante. As nossas lives têm recebido uma audiência, professor, muitíssimo qualificada. Aqui, em todas as matérias, já falamos aqui direito administrativo, já falamos de direito eleitoral, eu sou o diretor de direito público, então todas as áreas de direito público eu tenho conduzido, e a gente já fez aqui de diversas matérias e sempre com um público bastante qualificado. Professor, eu queria fazer uma provocação. O senhor tocou no tema da reforma tributária e que, de fato, professor, pouco se discutiu ou pouco se discute quando se fala em reforma tributária em redução da carga tributária. O que se fala é uma readequação, uma reconformação dos tributos, uma simplificação, que já seria um bom avanço se a gente conseguisse uma simplificação de fato. Mas o ponto que eu queria levantar aqui como provocação, professor, que direito tributário nós teremos se acontecer a quebra da economia que os mais, talvez os mais enfáticos ou os mais apocalípticos imaginam que acontecerá, né? Posso situar essa discussão. Professor, veja, o senhor está em São Paulo, até onde eu saiba, São Paulo está ainda com todas as atividades paralisadas, né? Aqui menos em Santa as Catarina, essenciais. apenas as essenciais. Aqui em Santa Catarina nós já retomamos, por exemplo, restaurantes. Eu tenho ido a restaurantes nos últimos 10, 15 dias, fui a alguns, e os restaurantes, na sexta-feira, por exemplo, eu estive num restaurante que está sempre lotado, sempre, e conversei com o dono do restaurante, ele me disse que na sexta-feira à noite ele teve 2 clientes, teve 2 mesas utilizando. Então, assim, como que nós vamos recuperar a economia e manter a economia nesse cenário? A gente vê, mesmo Santa Catarina, que está com pouquíssimos casos, Santa Catarina tem 108 mortos, se eu não estou enganado. Lógico que é um número lamentável, mas é um número bastante baixo comparado com os demais. Mesmo Santa Catarina, que tem, entre aspas, poucos casos, tem tido muita dificuldade do ponto de vista econômico, e eu posso imaginar o estrago que isso vai fazer na economia do país. O estado de Santa Catarina, há um tempo atrás, já divulgou uma informação que tinha como estimativa arrecadar cerca de 50% do que imaginava arrecadar no seu orçamento. Nesse cenário, professor, o senhor acha que se reacendem as discussões e voltam as discussões de uma possível diminuição do custo do Estado? E o outro ponto que eu também gostaria de ouvir o senhor falar também é a respeito da curva de Laffer, né? A ideia de você ter uma tributação, entre aspas, máxima, e que alguns economistas até afirmam que nós já ultrapassamos o ponto ideal da curva de Laffer, ou seja, a gente conseguiria ter redução de carga tributária e maior arrecadação com o estímulo econômico que isso geraria. Então, queria ouvir um pouco o senhor a respeito essa redução da carga tributária. Me parece que o Estado vai ter que repensar a ideia de não reduzir tributo, porque ou se reduz tributo, ou nós tributaremos o nada. E tributar o nada também não gera dinheiro, né? Felipe, essa pergunta é excelente, porque me dá a oportunidade de dizer a primeira coisa em relação à nossa carga tributária. A nossa carga é muito centrada no consumo. Se o consumo é o primeiro afetado por uma crise, uma pandemia dessa, é a primeira pancada já veio de cara. Depois, nós temos uma tributação sobre a renda um pouco até boa. E depois sobre o patrimônio. Essas são as 3 bases que nós distribuímos as competências para a União, Estados e municípios. E aí vem a questão da curva de Laffer. Em relação a essas 3 bases, nós já atingimos realmente a curva de Laffer. Nós já estamos no estrangulamento. A base, só para você ter uma ideia, a tributação sobre renda, patrimônio e consumo, disse que nós temos aí uma tributação em torno de 34%. Ela é muito mais alta, Felipe. Por que isso? Porque nós temos, a única tributação que consegue ser medida é da atividade formal.
A atividade formal no Brasil é 60% do nosso PIB. Portanto, 40% está fora disso. E quem paga tributo é quem está na formalidade. Então, essa informação que sempre aparece, e é a única que pode aparecer, que é sobre o mercado formalizado, nós só temos 60% do mercado formalizado. E os outros 40% estão fora do alcance da tributação. Então, tem uma parte que está na sonegação, e essa parte não entra nos números e nem entra na nossa carga tributária. E aqueles que estão na formalidade, que estão pagando tributo sobre renda, sobre patrimônio e sobre consumo, eles não estão pagando só 34%, porque 34% é do PIB. O PIB é 60%, é 60% formalizado, 40% é informalizado. Então, aí nós já temos uma carga tributária entre 40% e 50% de quem está formalizado. E aí vem a sua pergunta. E essas bases não estão estranguladas? Estão. Essa base, renda, patrimônio e consumo, estão absolutamente fragilizadas. E é por isso que, penso eu, a PEC 45 e a PEC 110, ela dá uma reforçada, ao estabelecer um imposto sobre bens e serviços, ela vai, mais uma vez, numa alíquota uniforme de 25%, o que sobe muito a carga tributária dos pequenos e médios, sobe expressivamente, sobe uma carga tributária expressiva dos serviços, dá uma subida expressiva na parte de serviços, e aqui eu faço um parêntese. Nós já entramos já passamos o século da indústria, se manteve, a parte expressiva do comércio, e a gente entra na era, com a informática, na era dos serviços. O serviço é a grande base tributária. E veja o que a PEC 45 e a PEC 110 faz. Joga a tributação, centraliza na mão um pouco da União, e tirando um pouco de estados e municípios. Os estados e municípios começaram a fazer os cálculos e disseram, eu não vou perder. E aí refugaram, de certa forma, essa proposta das PECs 45 e 110. Mas voltando ao seu assunto. Então, a carga tributária é alta? Eu digo, depende. Do setor formalizado, ela é expressiva. Ela é mais do que 34%. Por quê? Porque 40% está fora dessa formalidade. Aí você me pergunta, mas professor, e não tem outras bases novas para a gente procurar, fora renda, patrimônio e serviço? Eu acredito que sim. Eu acredito que a gente deveria reduzir um pouco da tributação sobre o consumo, porque ela é regressiva. Ela tributa do mesmo jeito que você compra um quilo de arroz, ela tributa o mega bilionário, o milionário, o pobre, o que não tem a menor condição quer dizer, que movimenta R$300 por mês. Então, você imagina como essa tributação ela é perversa. Então, eu procuraria outras bases. E quais são essas bases? Penso eu, é a movimentação financeira. Eu sou favorável, não à volta da CPMF. Eu sou favorável a uma tributação sobre toda e qualquer movimentação financeira. Quer dizer, pediu Uber, pediu iFood, deu lá R$15. Tá ok, o Estado vai lá e retira 0,1% para ele. Então, eu acho que é uma tributação que pega toda a movimentação, pega a questão do e-commerce, quer dizer, eu preciso dar solução para o Estado, eu não posso só atacar o Estado e dizer o Estado é ineficiente, o Estado cobra mal o tributo, o Estado administra mal, ok, mas eu preciso também dar uma folga para a tributação sobre o consumo e a parte da folha de salário. Eu extinguiria a tributação sobre folha de salário, eu reduziria a tributação sobre o consumo, aumentaria alguma coisa em alguns tipos de rendimentos e criaria uma espécie... A CPMF, só para você ter uma ideia, ela tinha uma base, Felipe, de 6... era um PIB, 6,7 trilhões de reais. Se você pega... Essa era a base da CPMF. Se você pega e põe no meio qualquer tipo de movimentação com ação recebível, no depósito, na compra, no recebimento, em qualquer tipo de movimentação, lançou ações, retirou ações, lançou debêntures, você coloca uma movimentação financeira. Agora, 0,1%. Não pode passar de 0,1%, senão a curva de Laffer atinge, porque ela é cumulativa. Isso seria uma contribuição cumulativa. Eu sustento, acho que nós teríamos que avançar para isso, né? O Estado precisa alcançar a micro-riqueza, a micromovimentação, e não simplesmente esperar que patrimônios sejam formados, que riqueza seja consolidada, que o consumo seja feito para que aí ele tire uma parte da riqueza. E agora,
mais uma vez, não pode ser 0,25, como era a CPMF. Não pode ser. E o Rickson pergunta aqui, ela é cumulativa? Sim, seria cumulativa. Se eu jogar a não cumulatividade e jogar uma alíquota maior, eu posso desfigurar o tributo. Ela seria cumulativa, a não ser para os setores financeiros, como Bolsa de Valores, como aquelas operações que trocam de posição 4, 5 vezes por dia. Eu poderia pensar numa não cumulatividade para alguns setores financeiros. Mas na movimentação da economia, Felipe, a pessoa que ganha o salário mínimo, ou que ganha, sei lá, até 3, 4 mil reais, ela movimenta na sua conta o salário, em média, o salário mais a metade de um empréstimo, de uma operação XYZ. Você imagina você pagar 0,1% e a base 0,1%. A base não seria só a movimentação financeira de 6,7 trilhões. Se eu colocar todo tipo de movimentação, eu subo para 150 trilhões. É a base. Por isso que a alíquota pode ser bem baixinha, bem pequenininha. E aí eu jogaria e dividiria essa contribuição com estados e municípios. Chamaria estados e municípios para fortalecer o Pacto Federativo. Essa seria a ideia. Agora, nós não confiamos nas operações financeiras, na CPME, num tipo de tributação sobre operação financeira, porque lá atrás a finalidade dessa contribuição foi desviada. Desviada no sentido de tirar 20% para o caixa do governo, no sentido de não se destinar à saúde como era, como deveria ser, como foi pensada pela legislação, e ela acabou tendo uma pecha negativa em relação aos empresários. Os empresários não gostam desse tipo de... Tanto é que nós tivemos a queda de um secretário da Receita, que foi o Marcos Cintra, porque pensou nessa ideia. E eu tenho certeza que o Paulo Guedes pensa assim também. Ele é favorável. A Suíça começa a fazer isso. A França, que começa a olhar para a questão digital, começa a ter essa guerra entre a tributação do Google, tributação do YouTube, como é que do Facebook, do Instagram, e aí eles começam a dizer o seguinte: bom, antes que eu decida esse conflito de competência, deixa eu também tributar um pouquinho aqui das transações acontecidas neste ambiente, até para eu poder fiscalizar bem para como é que está sendo essas questões da movimentação financeira nessas atividades pela internet. Então, eu acredito que nós possamos reduzir, respondendo a sua questão, nós podemos reduzir a tributação sobre o consumo, nós podemos até aumentar um pouco a tributação sobre o patrimônio, que é baixa, nós podemos manter e reequilibrar a tributação sobre a renda, mas nós precisamos avançar um pouquinho na tributação sobre a movimentação financeira. Eu conversando com taxista, com Uber, com o pessoal do iFood, e eu pergunto lá, disse, amigo, se você não pagasse 0 na sua folha de salário, e eu cobrasse de cada operação sua 0,1%, você ficaria muito chateado? Não, de jeito nenhum, doutor. O que me mata é a folha de salário. O que me mata é a tributação antecipada. Se eu fiz a operação, se eu movimentei no cartão de crédito ou na conta bancária, se eu recebi o dinheiro, eu passar 0,1, 0,2, as pessoas chegam a falar a 1%. Eu passar 1% para o Estado, eu estou tranquilo. E se você fizer isso, não com a base, repito, não com a base do PIB, como era a base da CPMF. Aquela base é pequena. Por exemplo, eu dou sempre um exemplo. Esse blazer aqui, ou essa camisa aqui, antes dela ser feita aqui, dela chegar na minha tributação na hora que eu comprei, ela já trocou de mãos 22 vezes. Desde a produção. O algodão, ele foi securitizado, a safra foi securitizada, depois teve o transporte, depois ele circulou na Bolsa de Valores, as ações dele já circularam, e vai. Então, assim, eu consigo, dessa camisa se custar, sei lá, R$70, eu posso multiplicar por 20, porque ela movimentou no mercado 20 vezes, contando seguro, resseguro, transporte, operação em bolsa e por aí vai. Agora, eu não posso ter uma alíquota alta. Se eu tiver uma alíquota acima de 0,2%, explode. E isso é o que eu sustento. Então, a gente tem que criticar o Estado, mas a gente tem que levar soluções para ele. Né? E essa é uma solução. Então, aí você pergunta, e essa solução estava sendo discutida antes nas PECs, foi sua pergunta, nas PECs 45 e 110? Não.
Não estava sendo discutida. E estranhamente se aceitou, numa certa tranquilidade, o aumento da tributação sobre os serviços, sem que ninguém pulasse muito. Eu não sei quem era que estava, como era que, se as pessoas sentaram e fizeram os cálculos do aumento da tributação. Então, Felipe, eu posso te responder. Nós tínhamos, sim, um aumento forte na tributação sobre o consumo, nas PEC 45. Não era neutra, não. E essa discussão vai voltar, o presidente Rodrigo Maia disse que vai trazer no segundo semestre. Eu acho dificílimo, porque nós temos eleições municipais. Eu não vejo os municípios... Você imagina um município com uma disputa de prefeito abrindo mão do seu ISS na PEC 45, jogando para um IBS. Dia de São Nunca de tarde. Os deputados federais que estão de olho na eleição daqui a 2 anos. Você imagina os deputados votando a PEC 45 ou a PEC 110 e tirando dinheiro dos municípios, quando, na verdade, há uma bancada muito forte dos municípios em torno do fortalecimento dos municípios. Estou vendo aqui a doutora Cláudia Pérez, aqui, lá do Senado Federal, está aqui na live e está dizendo aqui, olha, abre nunca. Mas, então, é isso, não se discutia isso. Agora, aí você pergunta, bom, esquece o ano passado, nós estamos agora, nós estamos descendo aqui, nós estamos ladeira abaixo. E aí, o que é que você acha? Digo, tá bom, eu reduziria a tributação, faria isso, e jogaria nas movimentações financeiras 0,2%, e a gente consegue, Felipe, zerar a tributação sobre folha de salário, facilitando com que as empresas retomem o emprego, porque a gente precisa cuidar desse desempregado. Nós vamos bater 15 milhões de desempregados. Vamos fazer o que com eles? Não é nosso? A gente vai fechar de conta, vai fechar os olhos e dizer, não, eu tenho emprego, eles não têm. Não é assim, não vai acontecer porque eles vão lotar o sistema de saúde, eles vão lotar a parte educacional, plano de saúde não consegue pagar. Então, o problema é nosso, sim. Esses 15 milhões de desempregados são nossos. Nós precisamos cuidar, nós precisamos treiná-los para a parte digital, porque o nego que opera uma máquina no agronegócio, um trator daquele, ele opera um computador, não é mais dirigir passando marcha, embreagem, é um computador. Então, assim, o cara tá lá no meio do agronegócio, ele às vezes mexe melhor do que eu no computador, porque aquilo é uma grande máquina, né? Então, assim, a gente precisa treinar essas pessoas em 3, 4 anos, senão esse desemprego já viria, e aí eu entro numa segunda parte, com essa digitalização da economia, nós já íamos ter uma onda de desemprego. Então, na verdade, a gente está antecipando com essa pandemia muitos serviços ou muitos empregos que não terão mais. Eles não terão mais condição de existir. A gente precisa treinar essas pessoas sob pena da fome tomar conta do Brasil. E quando a fome vem, você sabe, ninguém tem razão, né? A culpa é toda nossa. Então, a gente precisa cuidar dessas pessoas e eu não vejo nada disso sendo cuidado esse ano, que é ano de eleições. A gente só vai retomar isso no próximo ano, no início, depois da eleição dos municípios. Já em fevereiro do próximo ano é que a gente vai retomar essas discussões. Uma outra coisa que eu faria também, Felipe, eu retomaria aquela PEC da época do governo Michel Temer. Se o governo federal tivesse interesse, simplifica os seus tributos logo. Não faz sentido ter PIS e COFINS daquele jeito apurado. Não faz sentido ter imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido daquela forma que existe hoje. Então, o governo federal pode dizer o seguinte: estados e municípios, eu vou dar o exemplo. Eu vou simplificar essa parte e vou criar uma tributação com 0,0001% em cima da movimentação financeira. Se vocês acharem interessante, depois a gente pode reduzir o ICMS, o ISS, e vocês ficarem com parte dessa arrecadação. Eu subo um pouquinho a alíquota e te dou para que vocês baixem o ICMS, por exemplo. Não faz sentido, Felipe, hoje, o ICMS, você pagar quase 30% no ICMS por dentro de telecomunicação. É um serviço essencial hoje. Então, você imagina, você paga 30% de combustível, 30%, 33% em telecomunicação e por aí vai. Não faz sentido essa tributação expressiva sobre esses serviços que agora são essenciais. Então, o Rickson até concorda aqui comigo, tá dizendo, eu acredito que esse cenário seja o mais provável de simplificação federal. Deus queira, grande Rickson. Deus queira que juízo seja tido aí pela economia econômica.
pelo Ministério da Economia, melhor dizendo. Sem dúvida, Robson. Mas eu me falo parece muito, que Felipe. Você pode me atalhar, que senão... Não, nós vamos aqui, vamos batendo um papo. Me parece que um tema que o senhor comentou a respeito da opinião do Paulo Guedes, se eu não estou enganado, o ministro da Economia já até se manifestou positivamente, no sentido, foi até bastante atacado, e eu concordo contigo. Acho que uma tributação quanto à movimentação financeira, ela é muito interessante, ela evita a sonegação, ela é extremamente simples, ela consegue tributar o setor informal, né? Isso. Você consegue tributar o setor informal, que as pessoas têm que movimentar dinheiro, não há opinião. Então, eu sempre também defendi essa ideia da tributação sobre as movimentações financeiras. Professor, um tema que teve até uma pergunta aqui, eu vou pedir desculpa, aliás, eu vou ter que pedir 2 desculpas. Acho que foi o Pérez Filho, falou para eu clicar no título da sua live e fixar. Eu juro que eu tentei, Pérez Filho, mas eu não consigo. Eu acho que, por algum motivo, o Instagram não gosta de mim. Mas teve um comentário no meio aqui da nossa conversa, professor, que tratou da questão dos estados e municípios. E me parece que quando a gente fala em direito tributário, como o senhor bem apontou, necessariamente a gente precisa cruzá-lo com outras atividades. O tributo ele não acontece sozinho, né? A gente precisa cruzar com o direito financeiro, com o direito econômico, com o direito administrativo, etc. E um ponto que eu acho que é muito relevante nessa discussão foi o volume de atribuições constitucionais que nós demos aos nossos municípios, principalmente, né? Eu sempre costumo apresentar nas minhas aulas que a União ela tem quase toda a arrecadação tributária relevante, né? E com um sistema de obrigações constitucionais mínimo. Assim, ela, na educação, por exemplo, que tem um custo muito alto, ela responde pela Universidade pelo ensino superior, que ela não é obrigada a universalizar. Então, assim, ela arrecada muito mais e contribui muito menos. Os estados me parece que razoavelmente equilibrado e os municípios é o inverso da pirâmide, né? Eles são obrigados a fazer basicamente tudo, né? Porque como a vida acontece dentro do município, então basicamente tudo que é necessário para as pessoas está no município. E com uma arrecadação pífia, né? Uma arrecadação muito pequena, né? E ainda a União colaborando com esses temas de contribuições ao invés de tributos para não precisar fazer os repasses constitucionais que deveriam fazer, né? Não lhe parece, professor, que, e talvez esse momento vai nos ajudar a visualizar isso, a gente precisa olhar com outros olhos para a nossa divisão do Pacto Federativo? Felipe, eu respondo a sua pergunta com a frase do meu professor, do professor Paulo Basso Carvalho, nosso titular da PUC e da USP. Nós temos um Estado unitário em termos tributários. Ele que estudou muito federação com Geraldo Taliba, com Celso Bastos, com Celso Antônio, colega com o professor Roque, Antônio Carrasa, e ele disse: Robson, depois daquele projeto de 2012, que a gente foi chamado a fazer um projeto pelo presidente do Senado, era Sarney, eu me dispus a estudar toda a questão das competências tributárias, depois das competências financeiras e depois das competências administrativas, lá do artigo 21 e seguintes, tanto a competência concorrente quanto a competência comum e a competência legislativa também concorrente. E eu cheguei à conclusão que a gente vive num grande Estado unitário, né? Então, quando você proclama a federação logo no início da Constituição, é uma declaração de intenções, mas a divisão de competências, não só tributárias, mas as competências administrativas, nos leva à conclusão de que nós temos realmente um grande Estado unitário em termos tributários, aí uma federação em termos de serviços públicos. Aí sim, nós temos uma federação em termos de serviços públicos, porque estados e municípios, realmente, principalmente os municípios, ficaram com uma parcela imensa
dos serviços relacionados à educação, saúde, o Estado com segurança. Você imagine, uma coisa é você ter competência para a parte de segurança num país pequeno, como Portugal, sei lá, como os países menores aqui da América do Sul. Outra coisa é você ter um Brasil, que é quarto ou quinto maior território do mundo, né? Chegando, e os estados com essa missão de, por exemplo, combater narcotráfico, combater tráfico interno. É muito complicado para os estados e para os municípios. Agora, em compensação, quem arrecada é a União. E faz um repasse ínfimo para estados e municípios. O que é que isso leva, Felipe? A um problema chamado convênios. O bom prefeito hoje, o bom governador, é aquele que faz um projeto, leva a Brasília, aprova num determinado ministério e consegue, com a sua bancada, executar esses convênios. E aí vem a questão da corrupção, vem a questão do alinhamento político. Você vê que quem é eleito presidente da República, se é de centro-esquerda, centro-direita ou de centro, os governadores e alguns prefeitos começam a ter uma certa tendência a um alinhamento. E aí começa aquelas danças das cadeiras, que você observa muito bem, né? Desfiliação de parlamentares dos seus partidos de origem, para começar uma migração, tentando se realinhar à presidência da República. Isso é um problema causado por um problema tributário, que leva à não arrecadação de estados e municípios, leva a se administrar esses municípios e estados por meio de convênios, não é nem contratos públicos, convênios, e leva a um alinhamento na questão eleitoral entre estados e municípios. Então veja só que numa questão só, aqui a gente está numa live só, a gente está mexendo com direito eleitoral, direito financeiro, direito tributário, direito administrativo e direito constitucional. Mas eu concordo plenamente, o professor Paulo de Barros tem razão. Nós temos um Estado unitário em termos de receita e uma federação em termos de despesa. E aí isso não casa, gera toda essa passeata de prefeitos em Brasília, de governadores que não conseguem administrar os seus estados, os seus municípios, sem o pires da mão da União. Para mim isso é um recibo muito claro. Então a gente precisa avançar um pouquinho. Eu nem avançaria na reforma tributária agora, e nem avançaria na parte da reforma administrativa. Eu faria a reforma política se eu tivesse alguma influência no poder, faria uma reforma política logo, rapidamente, adotava o voto distrital misto, rapidamente, campanhas ficando barata, unificava as eleições, não tinha eleição de 2 em 2 anos, tinha eleição de 4 em 4 anos, e elegia todo mundo numa hora só. Eu não faria esse descasamento. E, por outro lado, aumentaria a participação de estados e municípios rapidamente em todo o bolo tributário, não só nos impostos, mas também nas contribuições. E aí a gente teria uma federação de verdade. Então você tem toda a razão. Por isso que eu discutiria essas outras reformas antes da tributária e da administrativa. Perfeito, professor. Infelizmente, professor, já estamos caminhando para o final da nossa live, porque o Instagram, como eu tinha conversado contigo, ele é um tanto quanto mal educado, e às de 20 horas ele nos derruba, mas ainda temos 7 minutos, dá tempo para a gente fazer mais uma pergunta que eu separei aqui para o senhor, professor. O senhor tocou nesse tema, a gente até ficou de falar sobre isso depois, e eu acho que é um tema fundamental, que é a gente falar sobre a responsabilidade, né, o débito tributário e a sua criminalização. Né? Nós temos tido um problema bastante alargado, né, com a criminalização do débito tributário. Né? Você ter é importante a gente destacar, até para quem está nos ouvindo, que eu não estou falando da sonegação. Eu estou falando da pessoa que deve tributo. Me parece que a gente deve fazer essa distinção de forma muito clara. E diria, inclusive, nessa questão, professor, para a gente tentar alinhar, se der tempo, junto, da desconsideração da personalidade jurídica nessa matéria e o quanto isso coloca em risco a gente querendo cobrar esse tributo a qualquer custo, né? O quanto isso coloca em risco a própria criação de novas empresas, né? Porque isso gera uma insegurança para o empresário, ele não quer arriscar no mercado, porque se ele quebrar, ele vai quebrar a empresa dele e ele, né? Então, isso gera, a meu ver, uma
desconfiança do empresário, do possível empresário até então, consequentemente, a não abertura de empresas e, consequentemente, a não arrecadação tributária, né? Então, a gente começa querendo arrecadar mais tributos e termina querendo arrecadando menos tributos. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. Felipe, o seguro de executivos do mundo todo, eu não sei se você lembra o que aconteceu com o Carlos Ghosn lá no Japão, que foi preso na questão da Nissan. Sim. Tá aí, eu acho que está ainda com medidas. Mas um executivo do nível mundial para vir para o Brasil e assinar os documentos de uma empresa, o seguro hoje subiu 2.000%, porque ele sabe que vai assinar um papel e rapidamente a sua família e ele terá dinheiros bloqueados pela justiça na parte tributária e na parte trabalhista. Então, o seguro de um executivo desse não precisa dizer nada. Essas empresas são absolutamente bem assessoradas e eles percebem a dificuldade de contratar executivos porque sabem que eles serão responsabilizados mais na frente. Então, por isso que nós temos hoje até a figura do executivo que não assina nada da empresa. É quem dirige tudo e não assina. Isso não é incomum no Brasil. Então, deixa eu só falar da questão da inadimplência. Os contribuintes avançaram muito na discussão em relação ao fisco e começaram a dizer o ICMS não faz parte da base de cálculo, do PIS e da COFINS, o ISS não faz parte da base de cálculo. Isso é um dinheiro que eu tiro da operação e entrego diretamente para o poder público. Então, é um dinheiro que pertence ao poder público. Veja só. E aí, a Fazenda se aproveitou desse argumento. Bom, se pertence ao poder público, você confessa e você não paga, veja só o que tá por trás dessa discussão. Então, você está tirando dinheiro que é do poder público e não da operação. Não é seu. Então, se é do poder público, eu vou jogar uma apropriação indébita lá no artigo 2º, no inciso 4º ou 5º. Então, veja só, foram teses dos contribuintes que fizeram com que a jurisprudência, por incrível que pareça, de forma inadvertida, mudasse a jurisprudência do STJ e do STF, que era contra a responsabilização penal quando você declara o débito próprio e não de terceiros, débito próprio da sua própria operação, quando você não está sujeito à substituição tributária, não está sujeito a outros regimes tributários. O STJ e o STF não consideravam assim. Depois, quando o contribuinte começou a dizer isso não é meu, isso é do fisco, portanto não está na base de cálculo, o Ministério Público foi lá, pegou esse argumento, jogou num habeas corpus que o STJ não aceitou, depois foi o recurso para o Supremo, e o Supremo disse, é isso mesmo. Se esse dinheiro não é do contribuinte, ele está se apropriando indebitamente, mesmo que seja numa operação corriqueira, que o dinheiro não seja de terceiros, o dinheiro seja da sua própria operação. E aí misturou todos aqueles argumentos que nós vimos que o STJ e o STF e a advocacia, a procuradoria já se dava por satisfeita em relação a essa divisão de débitos próprios e débitos de terceiro. O STF juntou tudo e o STJ, e agora me parece, penso eu, que só uma saída legislativa pode modificar este cenário depois da decisão do STF e do STJ. Precisa ficar mais clara essa questão. E depois você falou da questão da responsabilização das empresas. E aqui está o nosso grande procurador, o Rickson, está aí. Ele está olhando aqui para redirecionar para alguém, viu, já? Mas, olha, isso é um outro problema, uma causa de insegurança extrema. Mas também temos os contribuintes espertos, né, Felipe? A gente não pode também tirar os instrumentos da Fazenda Pública que, em casos específicos, realizam uma investigação prévia, né? Toda uma investigação paralela e depois já oferece, de certa forma, é uma pena que isso não seja submetido a uma espécie de contraditório mais efetivo, é um contraditório mais mitigado. E realiza belos trabalhos. A advocacia pública hoje não deve nada, pelo contrário, está mais atuante do que a advocacia privada, né, Rickson? Está muito forte. Sem dúvida. E é isso. Eu não vou me estender muito, porque daqui a 2 minutos derruba aqui a live. Aqui. Mas exatamente. Faz outras. Exatamente, professor. Professor, como o senhor bem falou, faltam 2 minutos, então eu vou já caminhar para os nossos encerramentos. Mais uma vez, professor, eu queria agradecer enormemente. Já tinha lhe ouvido falar em alguns eventos. Primeira vez que estou tendo o prazer
Na verdade, o Instagram me avisou agora que eu tenho 25 segundos, professor, então será mais rápido. Então, queria lhe agradecer, queria agradecer a todos que aqui estiveram no dia de hoje. Eu não sei porque que ele me tirou um minuto, mas agradeço Isso a todos vocês. Isso é o procurador que está aí. Isso foi o Rickson que já pegou isso aí para a Fazenda Pública. Foi ele. Senhores, muito obrigado a todos. Um forte abraço e